Bom, o título desse livro, eu gostaria de contar a história dele, como que ele aparece, como que ele surge, né, dessas minhas pesquisas que são mais de minha própria iniciativa, né? Não tem a ver com pesquisas que eu desenvolvo aqui na universidade, mas são de certa forma correlatas a todos os assuntos do curso, né? Até eu perguntava primeiramente se vocês haviam visto as minhas outras apresentações nessa semana acadêmica, né? Porque acho que todas elas se interligam umas às outras, né? Tomam parte em um grande plano de fundo, né? Cada uma toca em um assunto, em um contexto. Uma pegava um autor, outra pegava um contexto histórico. A próxima, que vai ser amanhã, pega um contexto atual, né? De geopolítica atual, um conceito filosófico atual, né? Sobre o leste europeu. Mas todas elas se interligam em um grande plano de fundo, que é esse grande confronto metafísico e, como eu posso dizer, milenar entre o que se entende por tradição e modernidade, ou o que se entende por civilização, o que é o conceito de civilização e como que ele se desenvolve a partir de todas as sociedades humanas e a partir daquilo que é o nosso contexto, né? Enquanto ocidente, né? Enquanto galho dessa grande árvore ocidental. O título do livro é Redescobrindo a Inteligência Nacional. Uma introdução à melhor intelectualidade brasileira do século XX. Né? Por que esse título? Porque ele perpassa, né, uma série de autores, né, e desenvolve a redescoberta de um ciclo intelectual nacional. Né? É a grande tese do livro, a existência de um ciclo intelectual nacional no século XX, de autores, de filósofos, que realmente principiaram, né, esse desenvolvimento intelectual brasileiro, que se dedicaram a pensar o que seria o futuro do Brasil, o que seria aquele século que estava por começar, lá na passagem do século XIX para o XX. Eles se dedicaram a pensar e, mais do que isso, a situarem a si próprios naquilo que era o Brasil, naquilo que era a civilização da época, né? Se perguntavam as grandes questões e nós vamos desenvolver esse assunto conforme avançarmos nesse minicurso. E por que essa necessidade de redescoberta da inteligência nacional, né? Porque uma das teses que o livro encampa é que nós vivemos em uma época em que impera a vulgaridade, em que governa de uma forma bastante atroz o que se entende por baixo nível intelectual. Em todos os setores da vida nacional, setores culturais, setores do que é o exercício do poder, em seus diversos âmbitos e aspectos, o que impera é um baixo nível intelectual e uma total ausência de rumos nacionais embasados naquilo que é a tradição intelectual brasileira. E é esta questão que o livro se propõe a responder. Qual é o pensamento filosófico brasileiro? Existe um pensamento filosófico brasileiro? Existe um pensamento político tipicamente ou autenticamente brasileiro? Existe uma antropologia autenticamente brasileira? E existe uma historiografia autenticamente brasileira? Quem são esses autores? Como eles existiram? Como eles surgiram? O que eles pensavam? A que eles se dedicaram? E eles foram ouvidos na sua época? Eles são hoje, né? Nós vamos ver que a resposta é não. O Brasil, as classes dominantes brasileiras nunca ouviram a intelectualidade. Isso se acentua, sobretudo, a partir do advento do golpe da República, em que existe um verdadeiro divórcio das classes pensantes com relação às classes dominantes, não só as classes econômicas, como também as políticas. A classe intelectual vai se destacar na história republicana por estar sempre em combate ao que é o conhecido como poder estabelecido. Os intelectuais brasileiros vão estar sempre como que uma cruzada contra o status quo, contra os rumos nacionais que são designados pelas elites dominantes, pelas elites políticas e econômicas. Nós vamos ver como isso se deu e esse contexto intelectual, né, nós vamos procurar ilustrar e responder. Eu escolhi ilustrar com duas imagens simbólicas, né? A primeira é de um encontro de diplomatas, ali à minha direita, o encontro de diplomatas brasileiros da passagem do século XIX para o XX. Né? Nós temos principalmente ali centralizado Joaquim Nabuco, Oliveira Lima, né? Que são dois autores de grande destaque, né? E de grande projeção no século XX. E essa imagem aqui do Cristo Redentor é precisamente do dia da inauguração do monumento do Cristo Redentor. E nós temos ali o cardeal Sebastião Paes Leme,
que vai ser uma grande figura introdutora do que é o movimento intelectual brasileiro, e o Getúlio Vargas, que vai ser, provavelmente, né, posso dizer com quase certeza, que é a figura mais simbólica do Brasil do século XX, né, e que vai dialogar com toda essa intelectualidade nacional. A intelectualidade vai encontrar pela primeira vez uma dinâmica mais de diálogo com o que é o mandatário nacional, né? Nós vamos ter intelectuais do regime, pela primeira vez na história republicana, a figura do intelectual do regime, e também os intelectuais opositores ao regime. Essa dinâmica é bem interessante e é bem rica de se estudar. Esse é o frontispício da obra, né? Eu não pretendia lançar um livro tão cedo assim na minha vida, eu tenho apenas 23 anos, mas no ano passado eu escrevi um artigo, exatamente, com o título de Você conhece a classe intelectual brasileira? E esse artigo eu pensei, puxa, isso aqui podia dar um livro, né? Aumentando essa pesquisa, procurando mais, né? Pesquisando, lendo realmente os livros, destrinchando as biografias dos autores, isso aqui dá um livro, né? E instado, né, por conferências que eu estava assistindo na época, pelo próprio estudo das biografias, né, desses autores, desses pensadores brasileiros, acabou que em janeiro eu tive tempo, né, suficiente para realmente colocar esse trabalho no papel e desenvolver esse trabalho, né. Também tive a facilidade de ter um conhecido, né, que ocupa uma posição de chefia numa editora, né, situada no Rio de Janeiro, e me disponibilizou publicar esse livro, né, o que eu fiquei muito lisonjeado e agradecido, né, com esse contato. Acabou surgindo a oportunidade. E como dizia meu velho vô, quando o cavalo passa, o gaúcho tem que montar. E eu publiquei o livro. Quer dizer, estou publicando o livro. Esse leãozinho é o logo da editora Pátria Nova. Sumário dos assuntos, pessoal. Nós vamos ver que é praticamente um livro de subsídio da história do Brasil, né? A história do Brasil do século XX é muito rica, é muito complexa, é muito cheia de eventos, né? É difícil explicar uma época, assim, uma fase da República Brasileira. A gente resume: República Populista, República Velha, República do Café com Leite. Olha, né, para destrinchar realmente o que eram os processos políticos, sociais e econômicos de cada um desses períodos, é um trabalho pesquisar os autores da época, pesquisar o que era o governo na época, até porque a instabilidade política reinava, né, no século XX inteiro. Então, pesquisar esse tema é bem complexo, né, e esse livro atende justamente a subsidiar o que é, né, essa pesquisa da história nacional, né, situar a história da intelectualidade nacional, que não é um tema muito aprofundado, muito trabalhado, né? Mas é bem interessante, sim, e é mais do que nunca essencial, né? Sobre tudo isso, eu afirmo, né, na introdução, no prólogo e na conclusão, né, o quanto é essencial o povo brasileiro, a nação brasileira, redescobrir a sua verdadeira inteligência, né? Redescobrir o que foi a sua verdadeira intelectualidade, a necessidade de conhecer os intelectuais brasileiros. Eu uso um tema muito em voga, o iceberg dos intelectuais brasileiros, né? Quanto mais a gente estuda biografias e quanto mais a gente estuda as temáticas, né, específicas de cada autor, parece que mais vão surgindo autores, né, e às vezes próximos de nós, né? Eu fui descobrir no ano passado, assim, através da conferência de um amigo meu, Matheus Batista, que é lá de São Paulo, a figura do Félix Contreras Rodrigues, né, que é um autor muito interessante e universal, que nasceu e morreu em Bagé aqui próximo, né? Ele praticamente é desconhecido, é totalmente esquecido, né? E você vai descobrindo Brasil afora autores assim que estudaram muito, né, produziram muito e que atualmente não se conhece e não se trabalha, né? Félix Contreras Rodrigues, graças a verdadeiros heróis da atualidade que nós temos acesso ao trabalho dele, né? Pessoal que se dedica a digitalizar livros, né? Dá para encontrar PDF, né? Livros físicos dele somente eu acho que em Bagé atualmente, né? Talvez na biblioteca pública se encontre lá. E, né, nós vamos ver o quanto ele foi realmente importante, foi um economista de ponta que o Brasil teve, né? Lá nos anos 20, 30, né? Eu trabalhava com Charles Maurras, né? Foi o primeiro intelectual que eu trouxe aqui na Semana Acadêmica, né? Ele estudou com Charles Maurras, ele teve um contato importantíssimo com esse autor francês,
ele volta para o Brasil, ele utiliza em prol do Brasil, né, da construção dos conhecimentos aqui, do que ele pôde usufruir em termos de estudos, né? E assim como ele, muitos outros, Brasil afora, né? Realmente existe um iceberg dos intelectuais brasileiros, né? A gente conhece, né? Eu, né, conhecia alguns, né? Mas existem realmente dezenas e dezenas de autores para se descobrir. E a grande tese do livro é o ciclo intelectual do século XX, né? O que inicia lá com Raimundo de Farias Brito e Alberto Torres, no limiar do século XX, que vai dar origem a todo um ciclo, né? Eles vão realmente inaugurar uma escola de pensamento brasileiro, muito interessante, muito rica e muito desconhecida, infelizmente. Alberto Torres e Farias Brito, né? São filosofias que se complementam, né? Nós vamos ver a seguir, né, o que significa isso. A intelectualidade católica e seus centros, né? Eu falava sobre o cardeal Sebastião Leme, né? O Brasil, como país majoritariamente católico, e nos anos 10, 20, muito mais, né? O Brasil tinha uma presença do laicato católico respondendo, né, ao que se entendia pelo ultramontanismo, né? Que foi um movimento iniciado, né, em conjunto com o neotomismo, né? Que são duas escolas filosóficas complementares e irmãs, né? Ou pode-se dizer que as duas são a mesma coisa? O movimento a respeito, né, do catolicismo social, que é o catolicismo social. Lá com o Papa Leão XIII, no fim do século XIX, né, a Igreja começa a dialogar cada vez mais com as questões da modernidade, né? A Igreja vai se estabelecer, o pensamento católico na Europa e no mundo todo vai se estabelecer como um centro de crítica ao capitalismo. A Igreja vai trazer para o mundo ocidental a primeira proposta de uma carta de proteção aos direitos trabalhistas, né, que vai ser as grandes encíclicas papais em defesa de uma visão social da economia, de uma visão integral da economia, né? Vão trazer realmente discussões riquíssimas e obviamente que isso teve, né, um impacto muito grande no Brasil, através principalmente da ação desse cardeal Sebastião Leme, né, se criou realmente grandes centros intelectuais, né? Se fundaram as PUCs, né, as Pontifícias Universidades Católicas, né, que foram realmente centros de intelectualidade muito importantes. Não sei se são ainda, porque eu não conheço o trabalho delas, não é a minha especialidade, o trabalho das PUCs no mundo contemporâneo. A formação da antropologia a partir do legado historiográfico, né? O Brasil sempre teve uma historiografia, desde o século XVI, né? O Brasil sempre teve uma historiografia, essa historiografia sempre foi presente na vida nacional, né, enquanto produção literária, o mundo luso-brasileiro, sobretudo, né? E a partir dessa historiografia, né, no século XIX, nós temos o grande Heródoto brasileiro, que é o Adolfo Varnhagen, um nome alemão complicado, que se destaca como grande historiador do século XIX, né, realmente o cara que produziu muito, né? E ele vai ter um discípulo muito famoso, né, mas não sei se tão conhecido, né? Em termos de historiografia, ele é um ícone no Brasil, que é o Capistrano de Abreu, né? Antigamente, eu pensava que ele era do século XIX, né, porque ele realmente viveu a maior parte da sua vida no século XIX. Mas o grosso da sua obra ele produziu no final do século e nas primeiras décadas, né, nas primeiras 2 décadas do século XX. E a partir do pensamento do método historiográfico, né, e da profundidade desses autores, Capistrano de Abreu, Oliveira Lima, Oliveira Viana, vai surgir a antropologia brasileira, sobretudo com Gilberto Freire e Edgar Roquette Pinto, que são os dois grandes antropólogos brasileiros, né, os grandes introdutores dessa disciplina. A antropologia no Brasil nasce praticamente como um desenvolvimento da historiografia, né, vai se aprofundando até que se chega à etnografia propriamente dita, né, Capistrano de Abreu é praticamente um antropólogo, né? Ele transcende as fronteiras da historiografia e ruma à antropologia realmente, né? Porque ele faz toda uma descrição muito rica do que era a sociedade brasileira e ele, a partir disso, produz subsídios muito importantes para o que se entende como a disciplina da formação social do Brasil, né? O pensamento geopolítico, né? Isso vai surgir concomitantemente com a obra de Alberto Torres. Então, a partir da obra de Alberto Torres, nós vamos ter pensadores de ciência política no Brasil
que vão transcender essa própria ciência política e vão adentrar o mundo da geopolítica. Principalmente Everardo Backhauser, esse vai ser o ícone da geopolítica brasileira. Nós conhecemos conceitos como forças centrípetas e forças centrífugas nas forças nacionais, né? Toda essa conceituação foi criada por Everardo Backhauser, né? Ou introduzida no Brasil por Everardo Backhauser, né? Forças centrífugas das relações internacionais, forças centrífugas da política, da sociologia, né? Esses conceitos vão se aplicar a diversos âmbitos. E Pandiacalógeras, né? Outro nome um tanto esquecido, né? E praticamente não existente no que se entende por historiografia da intelectualidade brasileira. Acho que o pessoal tem preconceito com o nome esquisito dele e pula totalmente a obra dele e não lê. Diga, colega, por favor. Você citou dois nomes. Sim. E eu não digo deixar passado na historiografia brasileira, Claro. específico da antropologia. Sim. Seria Oliveira Viana e Paulo Freire. Gilberto Freire. Isso. Gilberto Freire. Oliveira Viana, a gente estuda no direito, Legal. criminologia, como um dos grandes eugenistas do país. Uhum. Ele é estudado no Brasil como um dos criadores, um dos iniciadores do mito de que dentro da hierarquia das raças o negro não seria possível de ser culpabilizado pelos crimes que cometeu por ser uma raça inferior. Claro. Isso, se eu não me engano, uma das principais obras deles estudadas em direito na criminologia. E Gilberto Freire, ele também é estudado pela criação do conceito de democracia racial. Que o conceito de democracia racial, ele chega a ser apresentado na ONU como uma tentativa de explicar o que seria a disseminação total dos genes negros no país e o embranquecimento da população brasileira. O que também é apresentado por, se eu não me engano, João Batista de Lacerda, em 1911, em Londres, como uma tentativa de buscar parcerias com os países europeus para a imigração branca para o país. Claro, para esse embranquecimento da população. Sim. E aí, eu me questiono se esses autores estão citados no livro como autores historiográficos. Com certeza, cara. Gilberto Freire e Oliveira Viana são dois grandes nomes da intelectualidade brasileira. Assim como Silvio Romero e assim como Edgar Roquette Pinto, né? Eles têm realmente essas questões controversas, né? Essas questões um tanto reprováveis, né, que aparecem às vezes, né, relacionadas a ele. E sobretudo Gilberto Freire, eu diria que é muito mal explicado, né? Esse conceito da democracia racial, né, a partir de uma leitura de Gilberto Freire, principalmente vinda do Florestan Fernandes, ele é muito deturpado, né? E o Gilberto Freire ele vive até os anos 80, né? E isso não pegava, né, a biografia dele, né? Foi muito depois, né, que esse mau ensino da obra de Gilberto Freire era totalmente um militante antirracista e ele era um apologeta da miscigenação. Ele dizia que a miscigenação era um traço positivo do Brasil que diferenciava precisamente a civilização brasileira. Gilberto Freire é o grande opositor do Silvio Romero, né? Silvio Romero também era um historiador, mas ele tinha o grande defeito de abordar ou abarcar teses eugenistas, né? Então, Silvio Romero eu até pensei em incluí-lo na obra, né? Mas como ele era mais voltado para o século XIX, né? Teve a sua produção mais voltada para essa época mesmo, né? E por ter essa questão mais presente na obra dele, eu não o incluí realmente no trabalho, até porque é a melhor intelectualidade brasileira, né? Realmente o trabalho do Silvio Romero não tem a qualidade, o que se pode entender por rigor científico que o incluiria, né, nessa categoria de melhor intelectualidade brasileira. Mas o Gilberto Freire cita na sua obra o Silvio Romero, né, também cita todos os historiadores brasileiros, todos que produziram pontos de vista dessemelhantes e que se contrapunham muitas vezes, né? Pontos de vista liberais ou marxistas ou tradicionalistas que se contrapunham uns aos outros, né? É importante trazer na história da intelectualidade brasileira autores mesmo que eles tenham certas questões controversas, né?
E a questão do Oliveira Viana, né? O Oliveira Viana, ele abandona essa posição eugenista, né? Isso de forma muito... Também é um autor muito mal ensinado, né? Eu via um professor da USP, né, tentando resumir a obra do Oliveira Viana em uma aula de 2 horas, né? Isso é impossível, né? O Oliveira Viana, ele tem diversas fases na produção historiográfica dele. Ele tem uma obra muito interessante chamada Populações Meridionais do Brasil, né, que é uma das principais obras dele, né, já de 1949, né, um pouco antes dele morrer, onde já fica claro que ele já não compartilhava dessas teses eugenistas há muito tempo, né, onde ele contraria totalmente esse pensamento eugenista e onde ele trabalha, né, com as questões da antropologia e da historiografia de uma forma totalmente positiva a respeito, né, com uma visão positiva a respeito da formação étnica e social do Brasil, né. Portanto, a respeito de Oliveira Viana e principalmente Gilberto Freire, eu diria que essas questões não são ônus à obra deles, né? Ou porque são mal ensinadas, né? E o conceito da democracia racial eu vou tocar nele mais tarde, né? Ou, né, porque realmente, né, no caso do Oliveira Viana, essa posição eugenista, né, que era, de certa forma, muito forte, né, no mundo intelectual da época, né, num contexto internacional, né, na época, né, o Oliveira Viana ele vai abandonar essas teses, né. Já não é o caso do Silvio Romero, né. Silvio Romero morre abraçado nessas teses furadas, né. Também por causa disso eu não incluí nesse trabalho. Continuando, aliás, aposto que os professores de direito daqui ensinam mal Oliveira Viana também. E digo isso sem medo de errar, e nem falar nos professores de história. Vamos lá. Chegamos no modernismo, pessoal. O modernismo, lá no limiar da década de 20. Mas o modernismo ele não surge de uma hora para outra, né? Não se reúnem pencas de intelectuais e se juntam para montar a Semana de Arte Moderna de 1922, né? Eles correspondiam também, né, a esse ciclo intelectual, né? Eles correspondiam em sua gênese, em sua orientação intelectual a pensadores e a discussões intelectuais correntes na época, né? E nós vamos trabalhar os principais autores do modernismo, né? Aqui como a obra se delimita a autores, né, que realmente têm essa veia de historiografia, de antropologia, de pensamento econômico, de pensamento social. Eu deixo claro que, delimitando o trabalho, né, que não pretendo realizar ensaio literário, né, ou crítica literária, né? Portanto, não é um tema focado em, por exemplo, poetas ou pintores, né, do modernismo, né? Não teríamos até como trabalhar na mesma temática, né, tais intelectuais, né? Ou pensadores realmente que tiveram um caráter cultural e antropológico muito importante, mas que não produziam realmente com um viés científico, um viés realmente de produção literária, né? Mas tinham o que se entende, né, por romance, né, ou literatura ficcional, né? O caso de grandes autores brasileiros como Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, o próprio Ariano Suassuna, né, que demandariam, né, para que se analisasse e se apresentasse a obra deles, né, conhecimento e o trabalho de ensaios literários, né, que talvez eu venha a produzir, mas não é o foco da obra, né. São autores muito importantes, né, e eu deixo claro no livro isso, que tiveram, né, um impacto sociocultural e um impacto metapolítico, né. As obras deles têm ideias, né, e apresentam ideias, mas pela perspectiva da cultura, não pela perspectiva precisa, de serem trabalhos científicos, né. Chegamos aos dourados anos 30, né, complementando a tese do ciclo intelectual nacional, né, que é o centro do livro, né. Quando falo em os dourados anos 30, refiro que os anos 30 eles foram o ápice, né, em termos de número, em termos de qualidade e quantidade, né, de autores, de correntes intelectuais que dialogavam e que coexistiam naquele Brasil dos anos 30, né? E que, por sua vez, dialogavam com os poderes constituídos, né? Isso vai ser muito interessante e muito rico de analisar todo esse diálogo. E do Estado Novo ao regime militar, esse diálogo vai permanecer, mas o livro trabalha também com o enfraquecimento da classe intelectual brasileira no período posterior à Segunda Guerra Mundial. A classe intelectual brasileira ela vai se reduzir, aquele tal número de autores, né, lá da passagem do século XIX para o XX, né, eles vão começar a falecer. Se eles assumem essa imortalidade através das suas obras, né, eles, enquanto seres humanos, são finitos neste plano temporal e não vão estar presentes mais para contrapor, né, e para finalizar as iniciativas que haviam proposto. Então nós temos a morte da primeira geração de intelectuais desse ciclo
Temos uma segunda geração e temos o que eu chamo de decadência geral da intelectualidade brasileira. Atualmente vivemos em um deserto de ideias no Brasil. Eu tenho aqui uma revista de filosofia, né? É um trabalho de autores, de acadêmicos da USP, né? Essa revista de filosofia traz na sua capa a questão de que se o Brasil possui ou não uma filosofia nacional, né? E traz especialistas para opinar a respeito, né? E para realmente escrever artigos a respeito dessa questão. E a conclusão deles, né, é que o Brasil não possui uma filosofia nacional e que o Brasil praticamente não possui uma intelectualidade própria, uma intelectualidade autenticamente brasileira. O que o livro comprova que é totalmente falso. Eles nem mesmo chegam a citar os filósofos brasileiros realmente existentes, né? Não chegam a dizer por que eles não consideram esses filósofos como autenticamente nacionais. Eles simplesmente ignoram, e isso é muito interessante, isso é muito simbólico de se analisar, né? Aliás, o único filósofo que eles citam, né, brasileiro, os dois, né, um do século XIX e um do século XX, o Tobias Barreto e o Mário Ferreira dos Santos, mas não citam Farias Brito e Alberto Torres. Isso é simbólico porque representa exatamente, né, que as nossas classes intelectuais contemporâneas, né, não têm o mínimo contato com o que é a história da intelectualidade brasileira. Ou se tem, esse contato é muito superficial. Não existe profundidade, não existe realmente o mínimo atendimento de uma condição precípua da atividade intelectual, que é chegar às profundidades das temáticas a que se dedica a estudar. E as nossas classes intelectuais produzem as nossas classes políticas, né? E por isso que o Brasil vai tão mal há tantas décadas e nunca consegue se encontrar e vai de instabilidade em instabilidade, de crise em crise, e é por isso que somos um país da periferia do sistema, porque não temos uma classe intelectual que possa trabalhar com o nosso legado intelectual e que possa pensar o Brasil e que possa pensar projetos de longo prazo. E por último, nós temos alguns nomes autônomos que ainda, né, aparecem no século XX, né, já no fim do século XX, e o fim desse ciclo, que vai se iniciar lá com Raimundo Farias Brito, com Alberto Torres, que vai se finalizar no fim do século XX, propriamente dizendo, né, que é a delimitação histórica do livro, né? Sim? Diga, colega, por favor. Claro. Como você lidava com essa questão do livro, o Alberto Torres é uma das maiores inspirações, por exemplo, do Plínio Salgado, Sim. como um dos fundadores do movimento integralista, que Claro. foi provavelmente mais próximo do fascismo que a gente teve aqui no Brasil. Eu queria saber como você aborda essa questão do livro, se é algo ali em relação aos anos 50, os anos dourados. Claro. Eu queria saber sobre essa chamadas, pode-se dizer, controvérsias, como seriam lidadas assim? Cara, Wolfgang von Goethe é um dos grandes inspiradores de Adolf Hitler, né? Você não vai deixar de ler Goethe porque ele influenciou, né, o pensamento de um cara que é conhecido como um tirano genocida, totalmente improvável, né? Outra questão Diga. que eu queria saber, qual seria a pauta que decidiria sobre esse declínio, sobre a pobreza em relação à intelectualidade atual? A metodologia que compreende, né, o que eu chamo de declínio da produção intelectual brasileira é tanto uma metodologia qualitativa quanto quantitativa, né? É realmente uma análise das obras, né, uma análise de discurso realmente, e também uma análise qualitativa, né, que corresponde, né, à produção, né? Sobretudo, né, o que eu chamo a atenção, né, é para a originalidade, né, esse aspecto de originalidade e iniciativa dos autores, né? Você vai estudar um e vai estudar outro, né? São visões diferentes ou são pontos novos, né? São realmente contribuições à história intelectual brasileira, né? A partir de uma certa época, o que vai se transformar no que é a academia hegemônica, né, vai cair em uma certa rotina e uma repetição de padrões e repetição de discursos, né? Você não tem mais originalidade, ou se tem originalidade, você vai ter cópias praticamente prontas de teses e discursos estrangeiros, né? Mas de pensamento autenticamente brasileiro, autenticamente original, essa é a metodologia que eu usei. Presta atenção nisso, né? Que é muito importante quando se fala de história intelectual. E no caso do Alberto Torres influenciou muitas vertentes do pensamento brasileiro. Influenciou, por exemplo, um nome como Darcy Ribeiro, o próprio Gilberto Freire e também Plínio Salgado, que foram autores que seguiram, né, de uma época posterior a Alberto Torres, né? Eu trouxe essa foto para trazer para vocês o contexto, né,
dessa passagem do século XIX para o século XX no Brasil. O que era o Brasil na época, né? Que foto é essa, né? Essa é a foto da missa campal realizada no Rio de Janeiro em comemoração à abolição da escravatura, a Lei Áurea, né? Nós sabemos que em 1888, né, finalmente o Brasil, através do trabalho, né, de muitos abolicionistas, né, através principalmente da figura central da princesa Isabel, que é tão injustamente como que se quer apagar a história dela, né, esse legado, né? Nós sabemos que ela precisamente perdeu o trono, né? Ela sofreu o golpe das elites agrárias porque precisamente ela realizou, né, esse grande ato, né, que foi levar à frente somente, né, aqueles abolicionistas por si só não conseguiriam a abolição sem que houvesse esse apoio, né, e essa centralidade, né, a princesa Isabel e o próprio Dom Pedro II, né, e o Conde d'Eu, levando abolicionistas, né, ao centro decisório do poder e a condição de poder, né, conseguir promover essa grande libertação nacional. E o Rio de Janeiro entra em grande êxtase, né, em grande festa, quando finalmente conseguimos nos livrar da chaga da escravidão no Brasil. E é interessante analisar a sociedade da época e a presença intelectual na época, né, a composição intelectual nessa transição. Esse ano vai ser muito marcante. Nessa foto, que é um detalhe, né, ali um zoom, né, nós temos aqui o espaço onde está a princesa Isabel. Gostaria que vocês, como forma de utilizar esse maravilhoso ferramenta audiovisual. Eu sou inimigo da modernidade, mas não sou inimigo da tecnologia, né? Gostaria que vocês visualizassem essa foto como forma de contextualizar, até utilizando realmente o que é de uma forma mais profunda o que se entende por ilustração, né? Presente na foto, né, estão vários participantes da comemoração. Em plano centralizado, a princesa Isabel e o Conde d'Eu. O Machado de Assis está bem aqui. Temos alguns membros do Conselho de Ministros, principalmente o João Alfredo Corrêa de Oliveira e o Visconde de Ouro Preto, né, vão estar presentes nessa foto. E no ano seguinte, né, 1889, nós temos a primeira grande ruptura política do Brasil enquanto nação independente, que é o golpe da República, que é a quartelada republicana, que muito se valendo, né, dessa posição impopular, né, que a monarquia acabou se colocando, né, entre as elites, né, a monarquia realmente perdeu o apoio dessas elites agrárias, né, elites cafeicultoras, quando deu um grande golpe nos interesses dessa elite que se propunha, que se planejava assumir um posto de oligarquia no Brasil, né? E nós temos a passagem no Brasil da aristocracia para a oligarquia, com, né, essa imagem, né, que é uma das coisas mais patéticas da história nacional, que é essa bandeira que foi copiada de forma tão servil da bandeira americana. Essas elites oligárquicas tinham um pensamento totalmente americanista, né? Não eram só elites oligárquicas, haviam muitos ideólogos, né, de orientação americanista, né, de orientação de um liberalismo radical, né, que copiou servilmente não só as instituições políticas, né, o sistema federativo, até mesmo a bandeira e o nome oficial, né? O Brasil passou a se chamar Estados Unidos do Brasil, né? Como diz dizem Eduardo Prado e tantos outros, o Brasil passou a ser essa cópia mal feita ao renegar suas próprias raízes históricas. E nessa passagem de século, nós temos a República da Espada, essa consolidação sangrenta e sanguinária da República no Brasil, que não é muito estudada também, né, nos bancos escolares, mas aconteceu. Nós tivemos a Revolta da Armada, uma série de revoltas populares pelo Brasil, né? Tivemos os períodos da degola, a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, e o Almirante Saldanha da Gama vai se destacar como um grande opositor deste sujeito, que foi o Floriano Peixoto. Inclusive o Saldanha da Gama, né, após liderar a Revolta da Armada, né, que era uma revolta contra a ditadura que o Floriano Peixoto, né, após suceder, né, o marechal golpista vai assumir, e, né, a Marinha vai se sublevar contra essa ditadura e vai haver uma espécie de guerra civil, né, uma mini guerra civil no Brasil. É um período bem conturbado, em que vários assassinatos e pessoas opositoras do novo regime sendo espancadas e desaparecendo. O Brasil vai ter a sua primeira ditadura militar nessa década. E o Almirante Saldanha da Gama foi realmente um grande herói da liberdade no Brasil, porque ele tinha como vocação, né, assumiu essa vocação
de combater essa tirania e essa sanguinolência que transformava o Brasil em uma mera republiqueta subordinada aos interesses dos Estados Unidos. E o Almirante Saldanha da Gama, para quem não sabe, ele faleceu em Santana do Livramento. Ele é uma figura nacional, mas ele morre em uma das últimas batalhas da Revolução Federalista aqui no Rio Grande do Sul. Temos a figura do Silveira Martins, do Gumercindo Saraiva, né, bem conhecidas, né? E o Saldanha da Gama vai morrer precisamente, e aí vai terminar, né, vai ser apaziguada, né, violentamente essa revolta, né, que não acontecia só no sul, né, mas acontecia principalmente nos grandes centros do país, e aquela ali é uma imagem da própria revolta da Armada, né. Outras revoltas vão acontecer posteriormente, mas esse era o contexto histórico do Brasil, uma república que se consolidava, que buscava apaziguar o país através da espada, né, a República da Espada, a República dos Marechais, que vai desorganizar o país de cima a baixo. O Brasil, isso é muito fácil, né, de se comprovar, né, só ler a imprensa estrangeira da época, né, o que os enviados especiais diziam no estrangeiro sobre o Brasil, já que aqui no Brasil, pela primeira vez em décadas, vai se introduzir a censura na época, né? Na primeira década de república, e essa censura vai permanecer posteriormente. E os enviados especiais, né, que retratavam a situação política do Brasil, diziam, né, olha, isso vai ser posteriormente reconhecido pelo próprio Rui Barbosa, né, um dos artífices do advento da República. Vai dizer, no Império, né, o Brasil era uma escola de estadistas, na República o parlamento virou um balcão de negócio. E essa percepção generalizada de corrupção e desmando, né, e crise econômica que vai se estabelecer, vai ser muito forte, né? Isso vai gerar, né, vai ser um grande propulsor da iniciativa intelectual. Vai produzir realmente o que é esse ciclo intelectual nacional do século XX. Essa situação de descalabro, desencontro nacional, vai produzir isso, né? Porque o que é um intelectual? O intelectual é um não conformista. É aquele cara que olha para o mundo e diz, esse mundo não pode ficar assim sem que eu escreva o meu livro, sem que eu dê os meus pitacos sobre o mundo, né? Sem que eu estude, o interprete e contribua. Isso é um intelectual, né? Um intelectual que faz da sua vocação algo de superior. E, né, espíritos vão observar, né, vão estar sensíveis a toda essa situação nacional, vão estar sensíveis precisamente ao que se passava de mais profundo nas forças nacionais, né, que se passava de mais profundo na nacionalidade brasileira, essa grande crise de identidade, essa crise de legitimidade que se passava no Brasil à época. Aqui algumas ilustrações apenas. Nós vimos lá inicialmente o Cristo Redentor, a inauguração do Cristo Redentor, né? O Cristo Redentor nada mais foi do que uma das iniciativas intelectuais, né, desse ciclo, que corresponde a esse ciclo intelectual nacional. Esse é o projeto inicial, né, que foi desenhado pelo Alcebiades de Lamar. E, então, alguns intelectuais da época, né, o Conde de Afonso Celso, também reunidos, né, e capitaneados, né, pelo cardeal Sebastião Leme, vão levar esse projeto à frente, que o Cristo Redentor foi uma ideia da Princesa Isabel, da própria Princesa Isabel. Quando os abolicionistas e as pessoas da época tão felizes, tão agradecidos com o sacrifício que a Princesa Isabel fez, ao tamanho esforço, né, que ela fez para que ocorresse o que ocorreu, que proporam que se construísse uma estátua, um monumento à Princesa Isabel. E a Princesa Isabel rejeita que se faça esse monumento e propõe, né, e dá a grande ideia, que se construísse um monumento ao verdadeiro Redentor dos homens, que ela não seria a redentora dos brasileiros e dos homens, né, mas que se dedicasse ao verdadeiro Redentor dos homens. Então, nós temos essa criação desse grande símbolo nacional, precisamente relativo a esse contexto de transição. Com o golpe da República, o projeto não vai adiante, obviamente, né? Os republicanos, os golpistas, eram totalmente inimigos do que se entendia por fé. Pertenciam a uma tradição positivista, né, e cientificista que se traduzia, né, em termos antropológicos como inimiga de qualquer crença religiosa. Só nos anos 30, né, só no governo Vargas, com esse retorno, né, de uma maior liberdade religiosa no Brasil, de um ambiente mais favorável a esse tipo de projeto, um tipo de projeto tão relativo, né, o que se entende por civilização brasileira, né? Um livro muito simbólico da época, A Crise do Mundo Moderno, do Leonel Franca. Getúlio matou-se, né, que é o grande desenrolar, né, o grande fim de uma era no Brasil. Nós temos um panfleto, né, da Ação Pátria Novista, que é uma iniciativa intelectual que teve sua relevância e tem uma atualidade, um caráter universal e atemporal que também é totalmente
esquecido, se esqueceu na história do Brasil, não se trabalha, acabou se criando essa imagem de que os anos 30 eles tinham uma determinada dicotomia política, quando na verdade havia uma série, né, de iniciativas políticas, intelectuais, culturais. O Brasil realmente era uma civilização efervescente em termos intelectuais. Aquela revista Fonfon, né, com um tema mais histórico, né, remetendo às bandeiras nacionais, vai ser um destaque, né, do período modernista. A necessidade de conhecer os intelectuais brasileiros, o que eu dizia já na introdução. Nas últimas décadas, segunda metade do século XX para cá, nós tivemos o apagamento e o esquecimento desse ciclo intelectual, precisamente dessa cena intelectual. E correspondente a isto, cabe uma investigação e uma redescoberta dos intelectuais brasileiros. Esse ressuscitar das gerações passadas, esse vivenciar da realidade do verbo, né? O que é a palavra e que é o legado intelectual como algo atemporal, como algo não preso à época, que é realmente superior, o que é realmente profundo e valioso, permanece, não há de morrer. E não há de ser arcaico, não há de ser em vão. As contribuições, os ensinamentos e as obras, né, dos intelectuais do passado correspondem a realidades permanentes, perenes da civilização brasileira. E o livro trabalha também, na sua introdução ainda, as causas do grande surto intelectual nacional. Quais são as causas? Lá na época do Império nós temos a fundação das universidades, das primeiras universidades, né? Dos primeiros cursos superiores, né, que ainda não estavam reunidos em universidades, mas vão pululando pelo Brasil os cursos superiores, né, e sobretudo as faculdades. E, sobretudo, as faculdades de Direito vão fornecer ao Brasil os seus primeiros, né, os seus grandes polímatas, né, aqueles que são pensadores de um escopo intelectual que vai transcender várias áreas, né. Outra das grandes causas é que, naquela época, né, o entretenimento não era Netflix e não era algo movido à luz elétrica. Então, as pessoas não gastavam dinheiro não tinham entretenimento a partir de meios audiovisuais, né, meios eletrônicos. As pessoas, para se entreter, compravam livros, compravam revistas e jornais. Isso vai favorecer a produção intelectual, precisamente. Vai favorecer materialmente, economicamente, né, a produção, a expansão de uma imprensa. E o Brasil vai passar a ter centros urbanos, centros intelectuais, com imprensas muito movimentadas. E essas imprensas vão gerar pensamento. Ou melhor, os autores vão se utilizar da imprensa para propagar, né, e para promover as suas obras. E também, é claro, né, que esse desenvolvimento da figura do intelectual remunerado, né, do acadêmico, precisamente, do pesquisador. Os cursos superiores vão atender sua devida causa. É para isso que eles existem, para a produção de conhecimento. E nós vamos ter intelectuais que fazem jus à sua posição, produzindo grandes obras, sobretudo fazendo jus à sua remuneração, né? Na diplomacia, no campo do direito, sobretudo nessas áreas. E o livro também traz paralelos com a situação nacional atual. É muito interessante analisar este Brasil que vinha de uma crise tremenda e que dava espaço, dava margem ao surgimento de intelectuais que repensassem o Brasil, que repensassem os rumos nacionais. O Brasil se encontrava sem rumos superiores, como eu dizia, sem grandes projetos, divorciado de qualquer base superior, de qualquer base profunda de conhecimentos a respeito de si mesmo. O Brasil esquecera quem fora. O Brasil se tornara uma mera cópia, um mero ideal, né, uma grande quimera política, um grande experimento de se impor no Brasil formas republicanas, formas institucionais importadas dos Estados Unidos e, em menor medida, da República Francesa. Nós tínhamos as elites brasileiras, né, as elites oligárquicas, os ideólogos positivistas e republicanos eram extremamente antinacionais. Eles tinham uma mentalidade americanista ou afrancesada, ou francófila, né, que desconheciam tudo que era o tecido social brasileiro ou desprezavam, né, o que era a formação histórica e social do Brasil. A partir disso, propugnavam que o Brasil se modernizasse copiando formas e ideologias estrangeiras, né? E, né, essa intelectualidade nacional, né, que não é antinacional, mas que é nacional, vai se contrapor a esse processo, criando uma escola de pensamento autenticamente brasileiro. O número de autores trabalhados pelo livro, né, apresentados pelo livro, é 50. São 50 autores apresentados e introduzidos. Nós passamos por muitos outros, né, por biografias e por obras de muitos outros, mas aos quais não é possível introduzir e apresentar na mesma medida. Houve essa delimitação, como eu disse, apenas os principais, se é que se pode dizer assim, né, os grandes e realmente que tinham um caráter de originalidade
e rigor científico. Eu trouxe essa ilustração da revista A Ordem. A revista A Ordem vai ser o grande centro intelectual brasileiro nos anos 20 e 30. É uma revista que existe até hoje, né, mas que teve a sua popularidade totalmente... É uma revista de artigos, né, de contribuição literária, intelectual, e que teve esse caráter de ser um grande celeiro de intelectuais já nos anos 20, e que simboliza essa escola de pensamento nacional, simboliza profundamente porque eram intelectuais reunidos a partir, né, de uma iniciativa que procurasse produzir um pensamento brasileiro. Ciclo intelectual do século XX. Entre polímatas e políticos, são os precursores da inteligência novecentista. É o que eu dizia na introdução. Entre essa formação do que se entende por polímata, acho que um dos principais dele vai ser o próprio Gilberto Freire, e entre esses cientistas políticos, e até mesmo políticos, como é o caso do Pandiá Calógeras e do Everardo Backhauser e de muitos outros, né? Agora eu me dei conta, o colega disse que o integralismo no Brasil foi o que mais próximo do fascismo existiu, né, nesse território. Né? Na verdade, houve um intelectual brasileiro chamado Francisco Campos, né, que foi realmente o mais próximo, né, do que se entende por fascismo italiano. Né? Ele teve um movimento que se chamava de Legião Mineira, né, também, que fazia parte ali no centro do Estado Novo, e vai ser um dos principais intelectuais do Estado Novo de Getúlio Vargas, Francisco Campos. É praticamente o redator da Constituição de 1937 no Brasil. Né? Sim. E aí é uma parte que eu concordo com o senhor em algum instante, mas discordando ao mesmo tempo, no quesito de que o Brasil, concebido como Estado-nação, como império, como república, ele é influenciado internacionalmente de forma positiva, no sentido de coercitivo, por nações do centro do capitalismo, seja ela a depender do momento histórico da França, da Inglaterra ou dos Estados Unidos, né? Está vendo aí, voltando para o ponto inicial da princesa Isabel. Sim. Veio reduzir o papel dos movimentos sociais, dos movimentos negros, é um tanto quanto falacioso, uma vez que a princesa Isabel foi imposta a ela o papel de cabeça a rolar, no sentido de fato abolir a escravidão de forma movimental pela Inglaterra. Não foi uma impressão dela, né? Não foi uma iniciativa dela. Isso é um mito político, isso é um mito histórico, é uma narrativa imposta por uma historiografia panfletária, né? Essa ideia de se retirar o papel, de se apagar a figura histórica, né? Que provém dessa identidade positivista do Brasil, dessa identidade francófila positivista, né? Entendida pela elite interna como aquela que fez a assinatura e, por consequência, sofreu o golpe. De novo, ela foi obrigada a fazer isso por relações externas ao Brasil, uma vez que o Brasil corria o risco sério de se tornar um novo Haiti. Ao contrário. Precisamente o mito é este, né, de que foi a Inglaterra que fez a abolição do Brasil. Não, os movimentos sociais, os movimentos negros, né, a Guarda Negra, né, principalmente, né, a Irmandade dos Homens Negros, que eram praticamente liderados pela Princesa Isabel. Eles tinham uma devoção à figura da Princesa Isabel, tinham uma esperança de que seria, né, a Princesa Isabel quem seria a levar a cabo, né, as grandes aspirações desses movimentos e desses setores, que tiveram uma importância tremenda no Brasil, certamente, né? A Irmandade dos Homens Negros, né, eles eram ferozes opositores dos movimentos republicanos no Brasil, do Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Brasileiro. Por quê? Porque o Partido Republicano era um centro, né, era um ninho de escravocratas, né? E a Irmandade dos Homens Negros, eles têm episódios desconhecidos, né, mas brilhantes, de que eles invadiam, né, congressos do Partido Republicano
e desfaziam esses congressos à força. Tal era a oposição, a identificação da causa da princesa Isabel com o abolicionismo, né? Isso está documentado, né? Está documentado por uma série de historiadores. E a identificação do republicanismo com essa elite agrária, com essa elite que passou a ser a oligarquia dominante no Brasil após isso, né? E o que o senhor contribui, né, como entendendo por influências positivas de outros países do centro do capitalismo no Brasil, a história da intelectualidade é uma história de influências, né, de trocas, né? É óbvio que existem influências ideológicas, influências filosóficas. Aristóteles não chega no Brasil porque os livros dele caem no Brasil do nada, né? Eles chegam no Brasil por causa de uma dinâmica, de um processo histórico, né? Assim dizer que existem influências ideológicas e influências culturais, sim, né? Em diversos âmbitos, em diversas correntes, em diversas vertentes, né? Mas a influência hegemônica, a principal influência, né? Aquilo que é a grande substância, o grosso da influência estrangeira no Brasil, vai ser precisamente a ideologia republicana com o viés americano, né? Com o viés constitucionalista, contratualista, né? Iluminista americano. E também vai haver uma influência francesa, inglesa, né? Mas em menor cabo, né? Vai ter aquela ideia do pan-americanismo, muito presente nas elites da época, dos ideólogos da época, né? Mas são, claro, né? São influências complexas. Existem aquelas que são majoritárias, né, correntes majoritárias de influência, e existem as correntes minoritárias, né, que são dissidentes por si só. Mas boa essa discussão. É bom, né, exatamente para isso que nós estamos aqui, né? Já que entrou nesse ponto, claro. eu vou fazer uma pergunta para você. No seu livro vocês vão, por exemplo, uma crítica, por exemplo, à arte moderna, de modernismo, que você se refere a toda essa parte também? Como assim, uma crítica desse... Não entendi. Você falando de modernismo, você acabou sendo publicistado aqui no Monteiro Lobato, e nessa parte desse movimento artístico também? Sim, claro, o movimento artístico é um movimento estético, né? Mais do que o movimento artístico, o modernismo vai ser um movimento estético e vai ter várias correntes de vanguarda, né, presentes ali. É um fenômeno muito complexo e muito difícil de se caracterizar com precisão, né, de se resumir o que foi o modernismo, né, e foi isso e isso, né? Uma das pautas que eu vi que você tocou muito ao longo desse livro foi a questão de ter algo do Brasil mesmo, não algo exportado, etc. Precisamente. É basicamente o que os movimentos vanguardistas do modernismo prezavam naquele momento. Sim, com certeza. Por meio da antropofagia, adquirindo coisas de outras culturas, era algo que desde sempre foi o princípio, a chave principal assim, para a criação da sonoridade moderna e para a criação do modernismo. Sim, então, sim. Eu queria saber mais como seria abordado esse tema. Exatamente. Bom, nós vamos chegar precisamente no tópico do modernismo, né? Aquilo era só o sumário, né? Eu toquei só por cima, né? A historiografia e a antropologia, né? Mas prosseguindo, né? O modernismo ele vai acabar por tocar, né? E por perpassar todo o ciclo intelectual das primeiras décadas do Brasil, né? Vai ser influente. Eu não diria que ele é influente até os dias de hoje, né? Porque hoje ele é só um tópico estudado da história do Brasil, né? Não existe mais como que um prosseguimento das vanguardas que foram ali estabelecidas ou desenhadas, né? A historiografia e a antropologia, né, como eu havia mencionado em minha introdução, que a antropologia nacional surge a partir de um desenvolvimento da historiografia, né? Essa também é uma tese encampada pelo livro, né? Há estudos, né, no que se entende por história intelectual do Brasil sobre esse desenvolvimento, né, sobre essa criação, essa iniciativa de antropologia a partir da historiografia. E tem a discussão, né, se a antropologia é um ramo da historiografia ou se é uma troca entre historiografia e sociologia, que seria um intermediário ali entre as duas disciplinas. E o livro também traz, né, o que foram os grandes conceitos da geração do entreguerras, né, desse ciclo, desse ápice intelectual nacional. Há muitos conceitos que vão ser trabalhados, mas um dos principais, né, vai ser o da Idade Nova. Se fala, Alceu de Amoroso Lima tem o No Limiar da Idade Nova, né? Também tem o Pela Cristianização da Idade Nova. Vai se falar muito de Idade Nova. O que significa Idade Nova? É um conceito revolucionário estabelecer um novo tipo de sociedade? Não. É necessário contextualizarmos o Brasil em um plano macro. Além dessa grande crise, desse desencontro, dessa percepção de ilegitimidade da oligarquia daquela República Velha, né, em face aos intelectuais brasileiros, havia, em um plano muito maior, né, talvez podemos dizer em plano universal ou muito
característico do Ocidente, da modernidade ocidental, que era, né, a crise do liberalismo, né? Ou como podemos dizer, podemos aliás especificar o que é essa crise do liberalismo, né? Como o que se entende por crise da modernidade, ou crise da democracia liberal, ou crise do capitalismo. Esse grande processo de contestação a essa lógica e essa ideologia hegemônica representada pelo pensamento liberal, pelo pensamento derivado das escolas iluministas. E havia essa noção decadentista, que não só o Brasil, mas que o Ocidente estariam incluídos, né, imersos em uma grande e profunda crise civilizacional. Lá na Europa, o Oswald Spengler vai produzir uma obra muito marcante no período, né? A crise do Ocidente, né? Essa ideia do Ocidente como uma civilização em crise, como uma civilização em entrechoques internos, que perdeu uma coesão, né? E que perdeu, acima de tudo, a ideia de uma unidade profunda e transcendental naquilo que era sua matriz cultural. Isso é um conceito extremamente complexo e, novamente, difícil de resumir, mas que trabalha precisamente a contraposição entre tradição e modernidade, e que essa modernidade estaria levando o Ocidente ao limiar de um grande colapso, como realmente ocorreu, o grande conflito de civilizações simbolizado pelas duas grandes guerras. E havia a ideia de que esse liberalismo, de que essa corrente hegemônica acabaria por necessitar de ser substituída, e que isso seria uma condição sine qua non do pensamento para o futuro das nações, de que as nações ou superariam essa hegemonia consolidada, ou elas se tornariam a uma condição de barbárie, uma condição de total anarquia, né, de total caos, em que inúmeras classes e correntes políticas e forças interiores das nações se chocariam e não teriam mais o mínimo consenso, e que as civilizações não mais prosseguiriam a se conduzir de uma forma minimamente estável. Nós temos isso, por exemplo, muito palpável no próprio Brasil dos anos 1890, 1900, né, com uma série de revoltas populares e com essa característica de ilegitimidade e essa percepção de que havia, né, uma total ilegitimidade do poder constituído perante a comunidade nacional. Aqui se fala de comunidade nacional praticamente como sinônimo de sociedade, né? Você não tem mais a ideia, ou melhor, se chega à total falência daquilo que era pressuposto do pensamento iluminista, né? De que os representantes políticos possuem legitimidade através da escolha das maiorias, né, da escolha dos indivíduos, e a percepção de que essa legitimidade havia falido, de que os próprios poderes constituídos estariam, né, se encontrariam, né, em uma profunda ilegitimidade, porque corresponderiam não mais a ideias de bem comum ou de justiça, né, a um pensamento justnaturalista sobre o Estado. Em suma, todas as elites políticas estavam por se contrapor ou anular totalmente o que se entenderia, né, por legitimidade política em todos os níveis e em todas as vertentes imagináveis e possíveis, né? Sob um ponto de vista liberal, democrático, sob um ponto de vista de legitimidade dinástica ou legitimidade justnaturalista do poder, né? Não provém de fontes sufragistas, né, convencionalistas e contratualistas, e que, portanto, o Ocidente, né, estaria em uma atroz crise e que estaria prestes a morrer, estaria prestes a falecer. Isto é precisamente nessa passagem dos anos 1890 para os anos 1900. Isso vai ser trabalhado como um princípio de pensamento nesse sentido, porque na Europa, havia uma ideia de estabilidade econômica. Essa discussão se fazia circunscrita a círculos intelectuais, mas não se fazia presente em uma percepção mais geral na sociedade, como eu posso dizer. Haviam greves, haviam descontentamentos e haviam entrechoques políticos de novos partidos, de novas correntes que surgiam, correntes contestadoras dessa hegemonia liberal. Isso, de certa forma, atendia a um certo processo, a um certo espaço, mas não era algo totalmente estendido, não era algo generalizado na sociedade. Essa percepção de legitimidade ainda se delimitava a discussões intelectuais realmente, a discussões sobre rumos intelectuais. Quando que essa ideia do colapso do Ocidente vai se estender e vai ganhar uma centralidade na história das ideias? Com a Primeira Guerra Mundial, com esse novo conflito, com essa nova forma de conflito militar, que é a guerra total em âmbito global. É uma guerra mundial que abarca e que é como que um grande caos, como que um grande vendaval, que leva nações inteiras e povos inteiros e produz um grande morticínio, e que há a discussão do que gerou esse grande colapso civilizacional, essa grande falência moral da civilização. E precisamente, mais precisamente,
No período entre guerras, a ideia da Idade Nova vai surgir com mais força. A ideia de uma superação da lógica e da dinâmica liberal capitalista, a superação de uma dinâmica burguesa, né? De uma dinâmica de um pensamento derivado das escolas iluministas. Né? E essa introdução de novas propostas, né? De novas formas. A partir dessa ideia de Idade Nova vão surgir várias correntes. No Brasil, a corrente majoritária que vai surgir nesse ciclo intelectual vai ser o nacionalismo. O nacionalismo e suas vertentes internas. Além do nacionalismo, né, a vertente do tradicionalismo e a vertente do catolicismo social. Vai corresponder a uma dinâmica da igreja que remete à ideia do modernismo católico. O conceito do modernismo, né, que eu trago aqui, conceito de revolução. Bom, que época boa para se falar de revolução, né? Que época tão característica de processos revolucionários no Ocidente. Nós temos, a partir do século XIX, né, alguns ciclos revolucionários e de forma mais acentuada a partir da Revolução Francesa, com a reprodução desses padrões e o estabelecimento dessa hegemonia liberal a partir de revoluções que às vezes são continentais ou às vezes são muito locais. Mas a ideia da revolução vai aparecer de uma forma mais abrangente, de uma forma que remete a uma ideia de filosofia da história, né? Um conceito de filosofia da história. A ideia de que o próprio processo de consolidação da modernidade é quase como sinônimo de revolução. É uma revolução. É a grande revolução superior, que inclui no seu escopo as três grandes vertentes revolucionárias que vão surgir na história do Ocidente a partir do século XVI. A saber, esse pensamento, né, é oriundo de, acredito que Joseph de Maistre vai ser o grande autor que vai conceituar essa ideia da revolução. Na Espanha, né, esse conceito vai ganhar muita projeção, um escopo filosófico bastante importante, na Espanha e na França, né? E pensadores ultramontanos, e finalmente, né, com o próprio Oswald Spengler, né, vai trazer esse conceito de revolução. No Brasil, ele vai ser compreendido e vai ser assimilado e vai ganhar um novo contexto. Esse conceito de revolução como o próprio pensamento da modernidade. E é no Brasil que vai ganhar projeção um novo conceito de compreensão da história, né? De contraposição da revolução à contra-revolução. Então, essa dinâmica, né, e essa dicotomia entre revolução e contra-revolução, entre o processo de transição daquilo que era a sociedade tradicional, do que se estendia por antigo regime, ou de uma cosmovisão transcendental a respeito do universo, né, a respeito da sociedade e dos indivíduos, né, e dos homens, vai haver essa transição para, né, e esse é o grande plano de fundo da história, né, essa é a verdadeira discussão de tudo, essa contraposição entre um pensamento materialista ou gnóstico. São dois conceitos complexos de se introduzir nessa definição de revolução, mas que em termos políticos e em termos históricos, o que se entende por revolução vai ser, no Brasil, representado pela corrente positivista e pela corrente liberal. E essas correntes vão se contrapor às correntes tradicionalista e à corrente nacionalista. Essa ideia do integral e do total, da onde vem isso? Né? Posso usar o termo holístico, né? Essa cosmovisão integral a respeito do universo, que vai se identificar com essa visão tradicionalista e vai dialogar com a corrente nacionalista, né? Porque alguns nacionalistas vão se enquadrar na tradição universalista, né? Vão se enquadrar ou vão ser nacionalistas liberais ou vão ser nacionalistas católicos, né? De todas as formas, vão corresponder a uma visão, a uma cosmovisão universal. Outros nacionalistas vão ser refratários a essa concepção integral e total, porque vão argumentar que essa preeminência do particular sobre o geral. E aí vai se fazer essa dicotomia, né? Qual é a preeminência a se fazer? O geral sobre o específico, o geral sobre o particular ou o particular sobre o geral, né? O caso particular é mais na hierarquia dos conceitos. O particular ordena o geral ou o geral ordena, né? O universal ordena o particular, né? É uma discussão filosófica muito interessante, no mínimo, para dizer o mínimo. E essa corrente que corresponde a esse conceito de integral e total também vai produzir uma série de correntes, tanto do pensamento brasileiro. São dois conceitos que em todos os países do Ocidente vão criar correntes de pensamento e os autores da época vão trabalhar com esse universalismo, essa contraposição do universalismo liberal, do universalismo revolucionário a outros universalismos, né? A outras concepções culturais universalistas, ou vão contrapor essa concepção universalista a tipos, vertentes particularistas. E aqui chegamos finalmente ao capítulo 1, depois da introdução do livro, né?
Finalmente, Alberto Torres e Farias Brito. O Raimundo Farias Brito é um autor nordestino, né, do Recife, e o Alberto Torres, se não me engano, ele é mineiro, mas ele vai viver a maior parte da sua vida no Rio de Janeiro. E são dois autores provenientes da academia, provenientes do direito. É o que eu dizia, o direito tende, né, tem essa tendência a produzir polímatas e a produzir pensadores que transcendem diversas áreas, né? A filosofia do direito, a história do direito, questões mais particulares que vão transcender nos seus estudos, né, e levar a concepções realmente filosóficas, históricas, antropológicas. E o Raimundo Farias Brito vai se destacar como o grande propulsor do pensamento filosófico no Brasil. Ele não vai ser um comentarista de filósofos, que é uma ocupação que tem grande valor, né? Mas, no caso dele, ele vai se dedicar a produzir uma filosofia autenticamente própria. Ele vai se dedicar a criar, a perceber, né, as grandes questões da filosofia e a dar respostas próprias. Isso é muito característico da obra de Raimundo Farias Brito. Por exemplo, os autores escolásticos, né, na sua metodologia, né, eles tinham a humildade de estudar todas as opiniões que lhes fossem disponíveis. Eles iam lá nos antigos gregos e procuravam pensadores, filósofos, e listavam todas as opiniões sobre determinada questão que correspondiam a determinado conceito. E a partir desse método escolástico de contraposição lógica das opiniões correntes, produzir, estabelecer as suas contribuições. Raimundo Farias Brito vai inverter um pouco essa lógica. Ele primeiro vai investigar por si próprio e depois vai contrapor as suas investigações ao legado filosófico anterior a ele, né? Isso vai ser muito interessante, muito característico da obra dele, muito relevante, né? Porque é difícil encontrar outro autor, né, outro filósofo que tenha estudado questões profundas de metafísica, que tenha estudado as principais e as grandes questões da filosofia, né, sobre a existência do espírito, sobre o que se entende por matéria, sobre as questões platônicas, questões aristotélicas, que aparecem em Platão e Aristóteles, mas ele vai captando, né, e pensando nelas e dialogando, né, com esses autores através das próprias investigações, né. Ele tinha um método de discurso, né, que tendia a um certo empirismo e a um certo realismo filosófico, mas ele vai se enquadrar no que se entende por filosofia espiritualista, por sustentar a tese a respeito da existência e da preeminência do espírito sobre o material. Ele vai ser o grande ordenador primevo dessa intelectualidade nacional nascente no século XX, né? Ele é que vai colocar as coisas, as grandes questões no seu devido lugar, vai sentar todas as bases intelectuais para que os seus sucessores viessem a trabalhar e a dialogar a partir delas. Ele vai estabelecer em contraposição para fins de situarmos o pensamento do Farias Brito na história intelectual do Brasil, né, o positivismo hegemônico na academia brasileira e simbolizado por Tobias Barreto, que foi inclusive professor de Farias Brito. Farias Brito vai ser aquele aluno revoltado com o Tobias Barreto, que vai transcender muito aquele pensamento positivista um tanto tacanho e provinciano do Tobias Barreto, né? Aquele pensamento subordinado à subscrição de uma ideologia, né? De uma visão que, antes de ser filosófica, ou melhor, não chegava a ser filosófica, né, mas compreendia realmente uma ideologia, né, subscrita e tida, né, como a única via científica aceitável no Brasil. E Farias Brito vai realizar essa grande revolta contra o mundo positivista na sua obra, né, e vai trazer de volta nessa concepção transcendental do universo para a filosofia brasileira, para a nascente filosofia brasileira. Vai trazer esse ordenamento muito importante e principal e central de subordinar o intelecto ao espírito e subordinar o material ao intelectual e, por sua vez, ao espiritual. E Farias Brito vai dialogar com as tradições religiosas, né, com as tradições metafísicas universais da humanidade. Ele vai se caracterizar, né, por um diálogo de idas e vindas, né, de brigas e de aproximações com a Igreja Católica. Ele era maçom e anticatólico, depois ele vai entrar no processo de conversão ao catolicismo, né? Já no fim da vida ele vai encontrar um outro, né, dos grandes personagens centrais do livro, que vai ser o Jackson de Figueiredo, né?
E o Raimundo Farias Brito vai desenvolver com Jackson relação de mestre e pupilo, e os dois praticamente vão se converter ao catolicismo juntos, através de tensos debates entre eles, debates filosóficos, debates de uma profundidade que remetem, que tem um caráter universal, uma contribuição universal brasileira à filosofia. Algo que o Frederick Copleston, grande intelectual católico, vai fazer com o Bertrand Russell, contrapor o cientificismo e o pensamento neo-iluminista moderno, ao pensamento tradicionalista, o pensamento tomista, algo que vai aparecer na história do Ocidente muito mais tarde. Raimundo Farias Brito e Jackson de Figueiredo já fizeram, já haviam feito lá nos anos 1910. A partir dessa redescoberta do espírito, Farias Brito, melhor, transcendendo essa veia filosófica, ele vai também entrar nas questões mais cotidianas, e mais históricas, mais materiais de questões, e de que abordam temas políticos e antropológicos também, E vai dar, uma contribuição ao pensamento político brasileiro também, O Farias Brito vai ser também, além de tudo, além de metafísico, vai ser também um pensador, um cientista político brasileiro. Ele vai desenvolver também, a partir das suas próprias observações, e daquilo que é uma literatura jornalística e empirista, Ele vai descrever fatos da época e vai interpretá-los à luz de uma metafísica. E vai chegar a conclusões que um autor, um comentador da obra de Farias Brito, o Francisco Elias de Terrada, vai dizer que o Farias Brito chegou, sem saber, a ser o primeiro pensador contra-revolucionário, o primeiro grande pensador contra-revolucionário e tradicionalista do Brasil. Ele vai chegar às mesmas conclusões do tomismo, da filosofia tomista, mas por uma via racionalista, por uma via que se encontrava totalmente divorciada ainda do pensamento tomista escolástico clássico. No que? Nessa ideia exatamente de rejeição a esta modernidade positivista e liberal, nessa ideia decadentista, sobretudo com grande propriedade, sempre centralizava Farias Brito, enfatizava essa grande asfixia do espírito na vida moderna, essa característica da modernidade liberal como uma civilização, um tipo civilizacional que asfixia e que procura o assassinato da vida espiritual nos homens. E essa redescoberta do espírito, da via espiritual, em torno da obra de Farias Brito, vai ecoar por todo o século XX. Já Alberto Torres não fundamentava suas conclusões filosóficas e políticas em ideias metafísicas, em estudos de uma filosofia clássica. Alberto Torres vai principiar os seus questionamentos, e a sua obra a partir de bases morais e a partir de bases econômicas, ou seja, ele vai principiar ao seu pensamento político e filosófico através de bases que correspondem àquilo que é um âmbito mais material, mas ele vai evoluir a partir da sua obra a um diálogo maior com o Farias Brito, com o seu contemporâneo, com questões filosóficas mais universais e mais profundas, E vai procurar embasar o seu pensamento político, a sua ciência política e a sua filosofia política, porque além de cientista, filósofo político, em uma metafísica mais embasado. E Alberto Torres vai se caracterizar com o diálogo em termos materiais, com o diálogo político, com a resposta política às questões, resposta que compreende essa reorganização do Estado Nacional. Se Farias Brito propugnava por uma reorganização civilizacional do Ocidente, por colocar as coisas nas suas devidas prateleiras, por reordenar as hierarquias de valores, em um plano mais profundo, em um plano mais abrangente de cultura mesmo, o Alberto Torres vai pensar esse reordenamento necessário na época ao plano político, ao plano do Estado Nacional. Então ele vai pensar a questão econômica, vai pensar a questão trabalhista. Alberto Torres vai ser um dos grandes precursores do Brasil, do pensamento trabalhista, do pensamento que buscava transcender aquele liberalismo desregulado dos princípios do século XX a um tipo corporativo e a um tipo nacionalista. O Alberto Torres vai se caracterizar por propor, a partir de um método científico, a partir de uma análise abrangente da realidade brasileira,
e da realidade social brasileira, né? E, sobretudo, os dois vão dialogar com os dois Oliveiras, né? Com Oliveira Viana e com Oliveira Lima, porque, como opositores dessa hegemonia liberal, eles vão trabalhar a questão de que as respostas que se dessem às crises, tanto da cultura quanto à crise do Estado e da economia, elas deveriam corresponder à conjuntura e a formação histórica e social do Brasil. Não adiantaria nada se propor uma construção, novas teorias que estabelecessem regimes artificiais, que estabelecessem artificialismos institucionais no Brasil, que não tivessem nada a ver com a realidade brasileira. Eles vão chegar à conclusão, a partir do diálogo, e Oliveira Lima vai ser o grande tradutor, né? Por isso que ele é importante, ele não pode ser mal interpretado e mal ensinado, porque ele vai ser o grande tradutor daquilo que foi o pensamento de Farias Brito e Alberto Torres para o plano prático e para o plano das conclusões, né? Ele vai concluir que o liberalismo, que havia sido implantado no Brasil não apenas com o advento da República, mas desde um contexto já nos tempos do Marquês de Pombal, e então vai fazer um apanhado histórico muito aprofundado sobre a realidade brasileira. Ele vai concluir que esse liberalismo político e esse liberalismo institucional vai ser refratário à formação histórica e à realidade social do Brasil. Que a população brasileira, em seus aspectos mais, já te dou a palavra, em seus aspectos mais profundos, né, que as forças telúricas nacionais, elas vão ser profundamente opostas a uma cosmovisão individualista e racionalista do universo, que o Brasil, enquanto nação, enquanto civilização, ele corresponde a uma forma tipicamente latina, comunitarista e transcendentalista de visão de mundo. Diga, por favor. Eu tenho uma pergunta. Claro. Bom, como eu disse na introdução, um critério qualitativo e quantitativo. Sobretudo, analisar quais filósofos existiam na época delimitada, no século XX. Quais filósofos apareceram no Brasil no século XX. No ano 1 do Brasil, só se chamava de filósofo, assim, né? Acho que o Tobias Baito já havia falecido, ou só se tinha como filósofo no Brasil o Raimundo Farias Brito, ou seja, em 1900, em 1901, procurando a literatura da época e procurando realmente as obras que foram publicadas na época, o único a se enquadrar na definição de filósofo, na definição clássica de filósofo, vai ser o Farias Brito. O Alberto Torres, ele vai posteriormente galgar a posição através da sua filosofia política e através do desenvolvimento da sua obra, que vai ser um pouco mais posterior. As grandes obras do Alberto Torres aparecem 1914, 1918, 1920, já, né? Mas ele já vinha com uma produção literária, né, na imprensa e sendo articulista, né, sendo um produtor de conhecimento bem antes, até bem antes. E acho que foi essa metodologia, né, a metodologia quantitativa, realmente, de contabilizar quantos e quais, né, quais eram os autores, né, que se enquadravam na definição de filósofo, né. E nós vamos ver que após eles vão vir diversos outros filósofos e de diversas correntes, não se limitando a esses dois, mas que esses dois vão ser os grandes, vão ser os meio-campistas que vão dar o pontapé inicial, né, da filosofia no século XX no Brasil. Espero ter respondido, né, bem a questão. Silvério, sim, claro. Eu notei que muitos dos autores, dos filósofos que ele citou, Sim. muitos são, por exemplo, Alberto Torres foi um dos autores que influenciaram para surgir o movimento integralista no Brasil. Sim. E vendo essa característica na maioria deles, eu queria saber se tinha sido um critério, porque me é um pouco... Sim. Aparece como correspondência, claro. Bom, é um processo natural. Se por um lado nós temos a hegemonia de uma corrente liberal, o que se vai produzir como resposta ou como desafio a essa hegemonia são correntes, diversas correntes antiliberais, né? Correntes contestadoras desse liberalismo hegemônico e desse positivismo hegemônico. E vão aparecer esses autores.
posteriormente outros vão influenciar e vão gerar outras correntes políticas. A ação integralista brasileira vai ter essa característica de surgir a partir desse ciclo intelectual nacional, realmente. Assim como como várias outras iniciativas intelectuais que tinham esse caráter político e que tinham esse intento. O Brasil nos anos 20 e 30, vai ser um grande campo de discussões do que vai se fazer depois que nós nos livrarmos das oligarquias do café com leite. Depois que a gente conseguir fazer uma revolução, depois que a gente conseguir, aí usando a revolução como termo mais clássico, da ciência política que nos vem desde os gregos, no sentido de remover um governo e instaurar outro regime. Depois que nós mudarmos esse regime aí que está falido e que tem problemas estruturais e irresolvíveis, insolucionáveis, o que nós vamos fazer com o Brasil? Então aparecem diversas correntes. Nos anos 20, a fundação do Partido Comunista, as correntes nacionalistas, as correntes católicas do pensamento do catolicismo social, as correntes do modernismo. Alguns autores do modernismo vão ter uma projeção política, como é o próprio Cassiano Ricardo, que é um dos autores analisados, um dos autores, e o Menotti Del Pitta, que são autores do período do modernismo que tinham uma visão de nacionalismo democrático, e muitos outros. A verdade é que cada autor apresentado vai ter a sua particularidade. Alguns vão se associar, tem essa característica de se associarem em escolas, ou em iniciativas, ou em conceitos, e vão, por exemplo, o Gilberto Freire vai dialogar e vai ser a partir do Gilberto Freire, o seu Amoroso Lima vai trazer uma visão do Brasil própria, mas que se enquadra na antropologia de Gilberto Freire. A influência do Jackson de Figueiredo, que vai formar a partir de si outras grandes correntes e vai influenciar até mesmo o Gilberto Freire. E Alberto Torres, para muito além de ter influenciado o pensamento nacionalista no Brasil, ele é até hoje considerado como o pai do trabalhismo no Brasil, o introdutor do trabalhismo no Brasil. Esses autores que eu já havia comentado, o Alfonso Taunay não, ele vai se enquadrar na historiografia brasileira, que vem desde o século XIX, e o Alfonso Taunay vai ser um dos maiores escritores brasileiros em termos de extensão da sua obra. O Alfonso de Taunay, para enumerar tudo que ele escreveu, preencheria várias páginas do livro, porque ele introduziu diversas séries que são até hoje séries de estudos históricos que remontam aos todos os séculos da vida nacional. Toda a formação da nacionalidade brasileira vai ser trabalhada pela obra do Taunay. Vai produzir realmente clássicos que são clássicos até hoje. E vai ter um trabalho intelectual juntamente com o Oliveira Lima, não Oliveira Viana, mas o Oliveira Lima, de serem a gênese da antropologia, a gênese desses estudos históricos, desses estudos sociais brasileiros que vão realizar essa obra de transcender a historiografia e chegar na antropologia. Na compreensão, além de compreender os processos históricos, além de compreender as bandeiras, de compreender a formação do Estado Nacional brasileiro, de compreender qual que era a estrutura social, ou o que era a estrutura institucional brasileira na época, vão se destinar a uma compreensão abrangente do tipo civilizacional ou dos padrões de ideias e de filosofias, de cosmovisões que vão gerar esses processos. Então, a antropologia vai ser precisamente um estudo da civilização, um estudo do que é essa particular civilização brasileira, essa civilização luso-tropical, transcendendo a mera narrativa histórica, transcendendo a mera descrição de fatos, de acontecimentos, de eventos. A antropologia vai procurar, nesse eterno diálogo com a filosofia e com a sociologia, explicar o que é a nação, o que é a civilização existente no Brasil, em termos mais profundos e abrangentes. Oliveira Viana vai usar esse termo, fazer a crítica das elites broncas, das elites oligárquicas que desprezavam o conhecimento intelectual e que desprezavam a formação de um pensamento nacional que procurasse responder às grandes questões nacionais, as grandes problemáticas sociais que se apresentavam nessa época tão complicada de transição e crise. Ele vai dizer que as crises nacionais, que a grande crise da República Velha, ela vai ser um traço característico, vai ser originado exatamente porque as elites broncas geram um processo, ou legitimam um processo que estabelecem novas elites broncas. Então, as oligarquias paulistas e mineiras, os principais atores daquela política do café com leite, vão legitimar uma ordem política e social que estabelece elites através da demagogia e através da corrupção do sistema partidário. E que,
né, essa característica de república velha, tipicamente composta esse termo, república velha, que vai corresponder exatamente a esse tipo de liberalismo institucional, a esse tipo de democracia liberal e essa construção, essa legitimação de elites que não são oriundas de um processo virtuoso, mas de um processo intrinsecamente corrompido na base, no cerne, um processo que premia a vinculação partidária e premia, sobretudo, o poderio econômico. Traduz o que é o poder econômico em termos de poder político. Vai transformar, precisamente o processo do que se entende por oligarquia e que remete ao antigo conceito de plutocracia. O poder político como produto desse condicionamento das massas e dos votos, das opções e das maiorias, das características e dos rumos das maiorias através de um processo econômico. O processo econômico como sendo o grande motor do processo político e, por si só, né, por sua vez, do processo cultural e do processo social e dos rumos superiores do Brasil. Ou seja, o Brasil, enquanto república liberal, enquanto premiasse aqueles demagogos que ganhassem a predileção das elites oligárquicas e que também se legitimassem através da demagogia, através do eterno paternalismo, né, e daquele capitalismo de compadrio tão característico da época, que o Brasil, em termos de civilização, estaria condenado, como realmente foi condenado a um século de intensas instabilidades, em que o Brasil perdeu uma série de oportunidades históricas de se afirmar como potência. O Brasil cresceu no século XX, né? Isso vai ser uma grande conclusão de alguns autores, que o Brasil cresce, o Brasil se verifica, né, uma potência no Brasil, uma continuidade no Brasil como uma potência regional, apesar da sua estrutura institucional. O Brasil vive de golpe em golpe, de nova Constituição em nova Constituição, de instabilidade em instabilidade, de tentativa de revolução em tentativa de golpe. Por todo o século XX, as forças nacionais, ou melhor, as forças naturais do Brasil, vão ser responsáveis por essa continuidade. E o Brasil vai sobreviver apesar de tudo isso. E o Brasil permanece ainda, nos anos 90, nós vamos ter depois, né, desse ciclo, a década perdida dos anos 80, né, mas o Brasil vai permanecer como um país relevante, apesar de toda essa decadência e constantes crises institucionais. Bom, a partir desses autores de historiografia, né, e desse início da antropologia nacional, nós temos essa grande figura, ou melhor, esse casamento intelectual do Jackson de Figueiredo com o cardeal Sebastião Leme, que serão figuras profundamente importantes e essenciais na história da intelectualidade brasileira e que atualmente são praticamente esquecidas e relegadas, né, a um segundo plano, apesar de terem criado um movimento intelectual e, acima de tudo, um centro de difusão e de discussão intelectual a respeito dos rumos do país, que foi provavelmente o mais influente até a primeira metade do século XX. Como eu disse, o pós-guerra ele vai ser bastante característico por estabelecer no Brasil um novo cenário. E as iniciativas intelectuais, né, surgidas lá no começo do século XX, né, que nós já vimos, que chegamos agora à intelectualidade católica, essas iniciativas vão ser relegadas ao esquecimento. E o Brasil vai entrar na dinâmica da Guerra Fria, né, de uma forma muito ardente, né, e essa dinâmica da Guerra Fria vai influenciar o Brasil e vai se ter a ideia de que o Brasil deveria se adequar àquilo que era o setor hegemônico na geopolítica internacional e que o Brasil deveria se enquadrar internacionalmente. Então nós temos, a partir do pós-guerra, esta vitória da hegemonia liberal no Brasil. Contra a hegemonia liberal, ou um prosseguimento dessa hegemonia liberal que já existia na República Velha e contra a qual se insurgiu a intelectualidade católica. Jackson de Figueiredo vai ser outro desses intelectuais contra-corrente, que vai dialogar com a realidade brasileira no século XX, né, no começo do século XX. Ele vai ser um profundo crítico da República Velha, da corrupção na República Velha, analisando alguns artigos dele na revista Ordem, dá para encontrar as observações que ele fazia no seu dia a dia do descaso do poder público com a sociedade brasileira, com esse aprofundamento de uma concentração urbana e esse crescimento da pobreza no Brasil, essa verificação do fenômeno de centros urbanos em que se caracterizavam, né, por serem, né, tremendamente subdesenvolvidos e precários, né, esse descaso do poder público para com insurgentes mazelas sociais, né? E, sobretudo, né, com o grande arrombo de gastos da Primeira República, né, com um processo em que
os partidos e os processos políticos, se formava toda uma elite política, né, uma grande elite encastelada no poder, né, na época ainda no Rio de Janeiro, que aumentava o seu próprio salário, aumentava a inflação a partir da impressão desenfreada de dinheiro, aumentava processos de compadrio político, né, em benefício das oligarquias agrárias, e que os interesses nacionais ficavam ao segundo plano, que eram os interesses nacionais, os interesses de organização do Estado Nacional e de estabilidade econômica, né, e de, sobretudo, né, na visão de Jackson de Figueiredo, a sua preeminência de uma identidade cultural e civilizacional enquanto parte dessa latinidade católica. Jackson de Figueiredo vai ser, no Brasil, aquele que vai empreender essa cruzada civilizacional de inversão do que foi o descobrimento do Brasil. Se em 1500 Portugal descobre o Brasil, com Jackson de Figueiredo o Brasil vai descobrir Portugal. O que é isso? O pensamento de Jackson de Figueiredo vai querer situar o Brasil no plano global a partir da sua aliança geopolítica mais óbvia, que vai ser com o mundo lusófono e, né, a sua identificação cultural e metapolítica com a latinidade, com os povos latino-americanos e com os povos latinos em um plano mais geral, né? Essa identificação e essa profusão de um pensamento latino, ela remetia exatamente a essa identidade civilizacional que o Brasil deveria redescobrir para que pudesse introduzir, enfrentar os desafios da Idade Nova, enfrentar os desafios dessa falência, desse contexto liberal e capitalista e corresponder a isto que eu havia caracterizado como esse tipo civilizacional latino tradicional, um tipo civilizacional, aqui reforçando, comunitarista, de cosmovisão transcendental acerca do universo e da história. Nos anos 20, uma das grandes iniciativas intelectuais, a partir do surgimento da revista Ordem, vai ser o Centro Dom Vital, a criação do Centro Dom Vital, que vai se caracterizar por reunir o laicato católico. Isso foi um insight que o professor Régio Bento me deu, né? Por que não estudar, né, aprofundar esse tema da história do Brasil que não possui grandes estudos, que é precisamente o papel do laicato católico nas discussões intelectuais e essa centralidade que essa organização, que essa iniciativa do Centro Dom Vital exerceu sobre a vida nacional ainda nos anos 20, a partir dos anos 30, que vai se estender por décadas posteriores. Mas o Centro Dom Vital vai ter o seu grande ápice realmente nos anos 20 e 30. O Jackson de Figueiredo, ele tem os anos 20, né, muito ativos, né, na sua produção intelectual. Ele vai produzir obras de filosofia, Pascal e a Inquietação Moderna, né, vai ser a sua grande obra, a reação do bom senso, do nacionalismo na hora presente. Ele vai ter as suas obras de diálogo com o próprio Farias Brito. Ele vai se especializar em autores como Joseph de Maistre, né, e ele vai dialogar com a obra do Charles Maurras e vai criar todo um pensamento brasileiro, realizando talvez aquilo que seja, né, um amálgama brasileiro do pensamento tradicionalista no Ocidente, né, e do pensamento social católico para o Ocidente, né. Retomando, né, vivíamos a época do catolicismo social, em que a Igreja buscava responder, né, às crises do mundo moderno, através das grandes encíclicas sociais que tinham suas repercussões muito relevantes, né, por toda a latinidade. E o Jackson de Figueiredo vai ser esse grande intérprete do Brasil e esse grande orientador dessa nova geração de intelectuais que vai se reunir no Centro Dom Vital e na revista Ordem, que vai se propor a pensar o Brasil. Mas acontece uma grande tragédia na história, né, que é a morte do Jackson de Figueiredo. Jackson de Figueiredo morre afogado. Ele teria tido um infarto enquanto nadava, estava com seu filho pequeno, já era pai. Ele morre muito jovem, com 30 e poucos anos, em 1928. E exatamente pela natureza, né, do ocorrido, do evento, né, ele já tão jovem tinha uma obra e tinha um destaque, essa posição de liderança intelectual, de propor novos caminhos intelectuais, de propor novas discussões, de dialogar com diversos setores da vida nacional. E ele morrendo, falecendo, passando, né, desta vida para a eternidade, desse plano físico para a eternidade, ele vai ser como uma grande ausência, vai se caracterizar, né, nos períodos por vindouros como uma grande ausência. E muito se discute o que teriam sido os rumos intelectuais do Brasil, né, se não fosse o falecimento do Jackson de Figueiredo. Por quê? Porque a partir do pensamento de Jackson de Figueiredo surgiram outras vertentes, até mesmo conflitantes sobre esse pensamento nacionalista brasileiro, que retomava o pensamento de Alberto Torres e Farias Brito, né, dizendo:
É como um grande fio que vai estendendo, um encadeamento de influências. E o Jackson de Figueiredo vai ser essa ponta entre a intelectualidade dos anos 10 e 20 e a obra do Raimundo Farias Brito. Como teria sido o Brasil com o Jackson de Figueiredo? Será que os intelectuais que assumiram a posição de liderança desse setor contra-hegemônico, desse setor dissidente na sociedade brasileira, será que teria havido rumos diferentes? Aí se discute esse papel tão influente da revista Ordem, da intelectualidade desse laicato nos rumos políticos que foi percebida realmente após a Revolução de 30, que destrona as elites oligárquicas e introduz uma nova dinâmica de poder. Qual teria sido o papel, né, dessa intelectualidade caso houvesse ainda a figura unificadora do Jackson de Figueiredo, né? Como vimos lá na capa da atividade, que essa aproximação, né, entre o Getúlio Vargas e o cardeal Sebastião Leme, ela vai perder aquilo que teria sido um certo intermédio, né, entre o setor intelectual, né? Mas vai se manter essa dinâmica, né, claro, né? Essa questão da ausência do Jackson de Figueiredo é bem interessante também. Ainda no Centro Dom Vital vai surgir a figura do Alceu de Amoroso Lima como o sucessor após a morte do Jackson. Esse é um autor bem mais conhecido, bem mais citado, né? Cruzei-me com vários amigos, cruzei-me com Carlos Lacerda, cruzei-me com Gilberto Freire, cruzei-me com outros uns passando da direita para a esquerda, outros da esquerda para a direita, cruzamos no meio do caminho. Mas devo dizer que realmente eu tenho a convicção de que, por exemplo, herdei do nosso querido Jackson, seu padrinho, uma experiência humana extraordinária. E o Jackson, depois de morto, depois da minha conversão... Jackson de Figueiredo, né? Para a televisão. Jackson de Figueiredo. Jackson de Figueiredo. Falamos o Jackson como eu dirigi. O afilhado de Jackson Otto. Mostra 4 de novembro de 1928, domingo. O senhor teve pouco contato pessoal com o Jackson Figueiredo? Tive. Ou era mais epistolar? Só epistolar. Pouco, muito. Eu creio que muito pouca gente sabe disso. Muito pouco contato. Quem tinha grande contato era o Sobral. Esse era o contato diurno e noturno. Era o Hamilton. E eram alguns daqueles párias sociais que dormiam, às vezes, na porta do Jackson, porque o Jackson é uma dessas personalidades... O Jackson era muito boêmio, né? Totalmente boêmio. Absolutamente boêmio. E homem, inclusive, católico, apostólico, romano e supersticioso, como ele dizia, terrivelmente supersticioso. Ele me contava uma vez, com o Sobral, eles iam os dois aí para a praia, havia um despacho formado na praia, e diz o Sobral, vamos colocar essa porcaria fora, já não faça nenhum, de modo nenhum, não toque nisso, que esse negócio tem força aí. Pouco dia depois, se verificou grandes dramas, porque o Jackson... O Sobral insistiu, jogou no mar, e o Jackson sempre dizia, esse negócio de mexer com o demônio é um perigo, não se mexe com essas bombas. Hoje em dia é com as bombas que explodem na mão da gente e não são de ninguém. Agora o Sobral jogou o negócio do mar e está aí até hoje, né? É isso mesmo. Está aí firme. Como coisa. Mas passou por períodos duros, difíceis. E o Jackson morreu no mar. Naquele momento. O Jackson morreu no mar. O Jackson morreu no mar. E sempre aquela despedida do Jack London, ele teve uma visão de que morria justamente dizendo adeus nas costas do Brasil. Mas, doutor Alceu, a pergunta que eu queria lhe fazer é a seguinte. O Jackson teve uma grande influência na sua vida no momento da sua conversão. Total. Agora, o Bergson teve alguma influência na sua formação? Isso é o problema da meditação interior. Pois aí, que tipo de influência ele teve? O Bergson, como o Benedetto Croce, por exemplo, são duas personalidades. O Maritain, Chesterton, Bergson, Benedetto Croce, são pessoas de preparação puramente intelectual, de simpatia puramente intelectual, ao passo que o Jackson foi uma impressão pessoal. Ora, o cristianismo é presença. O Cristo é a verdade, é o Cristo, segundo o cristianismo. Eu sou a verdade. O que é a verdade? Eu sou a verdade, uma pessoa. Então a presença. Agora, tanto Bergson, como Croce, como Chesterton, como Maritain, todos que improviram realmente, profundamente, era como que uma preparação intelectual no plano da cultura universal, um pouco Bernanos também,
pelos primeiros romances dele, aquele choque e todos. Então, Clodero um pouco, mas tudo isso eram presenças que provavelmente, ou quase que certamente, me deixariam apenas no plano da cultura puramente intelectual. Agora, a cultura pessoal, a impressão pessoal, a impressão de mudar a vida, porque uma coisa é mudar as ideias, outra coisa é mudar a vida, mudar a coisa. Como eu dizia uma vez ao Padre Franca, Padre Franca, eu perdi os meus amigos, estou solitário, deixar meus amigos. Dizer, você encontrará outros, na sua nova verdade, você encontrará outros. Mas a impressão terrível de solidão, eu costumo dizer isso. A minha conversão não foi da dificuldade para a facilidade, não. Foi da facilidade para a dificuldade. Então, a disponibilidade para mim era facilidade. Agora, não entrar no porto, mas sair para o mar alto, isso é que foi para mim, pelo menos. Essa entrevista de Alceu Amoroso Lima, se não me engano, já finalizando a atividade, né? Acho que um ano antes da sua morte, que em 1979, 80, né, é um marco na história da intelectualidade brasileira também, né, porque ela reúne ali como que um Olimpo, né, dos intelectuais remanescentes da época. Né. Tem o Darcy Ribeiro, o Otto Lara Rezende e o próprio Alceu de Amoroso Lima, a Lígia Fagundes Telles, né, e ali eles vão citando vários autores, vão realmente dando uma aula do que foi a intelectualidade brasileira no século XX. O Gustavo Corsão, o próprio Jackson, o Sobral Pinto e outros. Né. Bom, para finalizar, eu acabei, né, na minha introdução, já perpassando todo o livro, né? Não vamos ter tempo, né, de discorrer mais e mais sobre esse tema, né, tão vibrante e tão interessante do modernismo, a Semana de 22 e das suas contradições, né, das suas projeções através da vida nacional brasileira. Né? Por fim, eu gostaria de citar, né, esses dois autores, né, que eu não poderia deixar de citar nessa atividade, apenas para finalizar. Arlindo Veiga dos Santos, né, um autor de filosofia política, né, e de ciência política brasileiro, um grande intelectual brasileiro que foi totalmente esquecido, que tem sua origem intelectual neste ciclo, oriundo, né, do pensamento de Farias Brito, que vai ser influenciado, né, grandemente por Jackson de Figueiredo, vai participar do Centro Dom Vital e vai participar de intensos debacles, né, intensos diálogos intelectuais por toda a metade do século XX, né, primeira metade do século XX, né, onde ele vai viver. E ele vai ser o grande fundador da ação pátria novista brasileira, né, naquele limiar da Idade Nova, o que se entendia por Idade Nova, houve essa grande iniciativa intelectual que está totalmente esquecida, né, que não se trabalha mais, que não teve grandes projeções em termos políticos, mas teve grandes projeções em termos intelectuais, em termos de produção intelectual, né? Que foi um grande centro de estudos e um grande centro propulsor do estabelecimento de diálogos nacionais na época. Né? E, sobretudo, ele foi, né, o precursor do movimento negro brasileiro. Né? Ali, dizíamos, né, de forma tão complementar ao que dizíamos sobre a realidade da Primeira República Brasileira, aquela república, a Primeira República, que sonegava e que, além de não atender às mazelas sociais brasileiras, as mazelas civilizacionais históricas brasileiras, mas produzia novas, além de tudo, né? Aquele contexto político que ainda por cima introduzia ideias de segregação e ideias eugenistas no Brasil e a revelia da sua população, né? Como disse, né, essas elites estrangeirizadas brasileiras, né? Essa coexistência pacífica, não ainda prejudicada pelo stalinismo da coexistência pacífica, mas que eu acredito que cada vez mais a necessidade é não isolar o mal do bem, mas procurar conviver com o mal e procurar atravessar as barreiras que nos isolam, que nos impedem de reconhecer no outro, o outro, inclusive os meus ex-amigos, que depois se transformaram em inimigos, mas não inimigos, porque eu descobri também o outro, naqueles que descobrem o outro e pensam que separam-se da gente. Não, o Célio entende muito bem o que eu estou dizendo, vocês também entendem. Bem, isso de perdoar os inimigos, de não sentir a inimizade do inimigo, procurar compreender o outro, compreender as ideias mais absurdas. Doutor Alceu, o senhor já viveu quase um século e eu tenho vontade de lhe fazer perguntas sobre o passado, porque eu sei que o senhor conheceu Machado de Assis, Rui Barbosa, mas o Samuel Weiner me ensinou uma coisa que ele acha que a gente deve ser sempre para frente, perguntar sempre para frente. Então eu quero saber o seguinte, como é que o senhor vê o mundo agora, depois de ter vivido quase
um século. Melhorou? Ah, não. Nem melhorou, nem piorou. Continuou. A vida é a continuidade. E a continuidade é o imprevisto. Uma das frases que mais me impressionaram, dessas sentenças que ficam assim, é uma frase de Chesterton, que a única lei da história é o imprevisto. Eu senti nessa frase, realmente, o sentido da liberdade, do problema da liberdade, que é, eu devo dizer a vocês com toda a confiabilidade, o problema central para mim no mundo é o problema da liberdade. O liberalismo estragou a liberdade porque dissociou a liberdade da justiça. E então, hoje em dia, quando a gente fala em você é um liberal, eu disse, bom, espera aí, eu sou realmente um amigo da liberdade, acho que o mundo sem liberdade não tem sentido. Agora, o homem é culpado também de ter deturpado a liberdade, assumindo uma concepção fanática da liberdade, e aí então intervém o contrário. O oposto da liberdade é o fanatismo. O fanatismo é ser dono da verdade. E dono da verdade sem escolher os meios de a realizar. Então, o mundo, incontestavelmente, é uma diminuição do bem. É uma diminuição da perfeição. Mas não pode ser Deus, exatamente como dizia Leibniz. Se o mundo fosse perfeito, Deus não existia. Porque o mundo é uma presença de Deus pela sua ausência. Eu costumo dizer que a fé se alimenta é da ausência de Deus. Essa ausência de Deus que é para nós um estímulo realmente daquilo que Pascal dizia, je cherche en gémissant. Em português. Eu procuro gemendo. É gemendo que eu vou encontrar a verdade. Lentamente que eu vou encontrar a verdade. Se o mundo fosse perfeito, seria extremamente chato. Se os homens todos pensassem da mesma maneira, até num casal, o segredo, dizia alguém, o segredo da harmonia conjugal é ter a mesma base moral, mas as mesmas distinções intelectuais e sociais. Ter a variedade, a unidade dentro da variedade, a variedade dentro da unidade. Não confundir unidade com uniformidade. E é nesse sentido, realmente, que eu acredito que não se pode dizer que amanhã, e hoje, foi melhor que ontem, nem que amanhã é melhor que hoje. Agora, que nós devemos tentar continuamente saber que o mundo é, por natureza, uma diminuição da verdade, uma diminuição da liberdade, um desafio da liberdade, de maneira que na política, na economia, na literatura, no jornalismo, na vida pessoal, na vida íntima, na vida de nós mesmos, a luta contínua para arrancar, como dizia Santo Agostinho, o bem do mal, saber que o mal é inevitável, mas que, por sua vez, só pode ser compreendido pela luta contínua, para que nós compreendamos a necessidade justamente de saber distinguir o bem do mal. Então, saber distinguir o que deve ser do que pode ser ou do que é. Então, a pergunta de que se o mundo de amanhã é melhor que o mundo de hoje, eu dizia, o homem é igual a si próprio. E a vida será sempre uma continuidade, uma luta para realizar um mundo melhor. Agora, onde é que está o mundo melhor? Esse mundo baseado na liberdade, baseado no respeito, baseado na noção de limite, que eu considero são duas noções que estão tão esquecidas hoje em dia. A noção de respeito, que Kant considerava o respeito como uma das virtudes máximas do ser humano, saber respeitar. Eu acho que considero o respeito e o limite, a meu ver, são duas noções absolutamente essenciais para nós sabermos se esse mundo é melhor do que o outro mundo. Há mais respeito para o outro? Você tem mais limite, tem a concepção do limite da sua própria liberdade, inclusive. Porque liberdade sem limite é a negação da liberdade. O bem sem limite, o Chesterton dizia essa coisa extraordinária, Chesterton, G.K. Chesterton. Dizia ele que o excesso, o vício é um excesso de virtude. Então, ele, uma vez,
disse isso na aula, uma aula lá na universidade, disse, a próxima aula, professor, o senhor vai me dizer, vai nos contar como é que é esse negócio do sexo. Então eu procurei dizer a eles, aos alunos, que os 7 pecados capitais, eu não vou voltar de novo aqui, não, porque eu não estou fazendo aula, nem tenho capacidade para dar aula assim, mas os 7 pecados capitais, são, se levados ao excesso, podem ser realmente conduzidos ao extremo oposto, porque realmente, se você pegar um por um os pecados capitais, se você levar ao extremo, então os versos diziam, o extremo da virtude é o vício. O vício é o fanatismo da virtude. Então, realmente são os paradoxos que realmente fazem o prazer da vida, a alegria da vida, a vitória realmente sobre a monotonia, o terrível monotonia. Essa monotonia que é terrível, inclusive que pode liquidar até os casais mais unidos, porque o difícil é vencer a intimidade. O difícil é vencer a intimidade. Então, a verdadeira intimidade com Deus, a gente pode se tornar monótono, pode se tornar um catolicão, como dizia o Murilo Mendes, uma das músicas do Murilo Mendes. Sabe qual é a grande surpresa do catolicão quando morrer? Quando chegar lá em cima e verifica que Deus existe. A grande surpresa, porque o catolicão está tão habituado a isso que para ele Deus é uma coisa igual a uma palavra. Então perdeu.